Boa noite a todos. Graças a Deus, nós estamos novamente juntos neste nosso encontro virtual com o Evangelho de Jesus, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Dentro de alguns minutinhos, pontualmente, às 8 horas da noite, às 20 horas, nós vamos começar a nossa palestra Causas das Aflições, especialmente dirigida aos nossos companheiros do Centro Espírita Maria Amélia de São Bernardo do Campo. Mais alguns minutinhos para os ajustes técnicos e nós já vamos começar. Mais alguns instantes e nós vamos iniciar a nossa palestra Causas das Aflições, a convite da Associação Beneficente Espírita Maria Amélia de São Bernardo do Campo. Mais alguns minutinhos para os ajustes técnicos e nós já vamos começar com os ajustes necessários às nossas personalidades para nos aproximar de Jesus e, portanto, da felicidade. Mais alguns instantezinhos, pontualmente, às 8 horas, nós começamos. Enquanto isso, vamos abrindo o Evangelho no 5º capítulo. Bem-aventurados os aflitos. Vamos abrindo o Evangelho para acompanhar aqui a nossa reflexão evangélica da noite de hoje. Boa noite a todos, graças a Deus,
nós nos encontramos novamente juntos, virtualmente, por intermédio das redes sociais, em especial aqui no Facebook. Quero saudar os companheiros da Associação Beneficente Maria Amélia, da cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo, a convite da qual nós nos encontramos aqui para falar sobre, na verdade, refletir, meditar em voz alta sobre o 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Bem-aventurados os aflitos, causas das nossas aflições. Causas das aflições. Deixa eu ver que está chegando um recadinho aqui. Ótima palestra, meu irmão. Recado do nosso companheiro Ricardo Campos. Graças a Deus, Ricardo Campos. Agradeço ao nosso querido dirigente e presidente da Associação Espírita Maria Amélia. Agradeço também a nossa irmã que nos acompanhou, a Giane, até aqui, todos os companheiros que fazem parte desta casa com uma história, uma tradição tão bonita em São Bernardo do Campo. E nós temos a esperança de muito em breve retornar para as palestras presenciais. Então, mais uma vez, para quem está chegando aí agora, nós estamos aqui conversando com todos aqueles que querem partilhar o Evangelho de Jesus, a convite dos companheiros da Associação Beneficente Espírita Maria Amélia de São Bernardo do Campo. Então, nós vamos, convido aqueles que desejarem nos acompanhar em prece, a fechar os olhos suavemente, a mentalizar o nosso meigo e amado Mestre, Jesus Cristo, aquele que um dia nos disse: quando 2 ou mais de vós vos reunirdes em meu nome, aí eu estarei. Na certeza da presença de Jesus Cristo em espírito entre nós, nós vamos nos recordar em voz alta da prece que um dia ele nos ensinou. Vamos convidar a todos para nos acompanhar em silêncio pelo pensamento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis, Pai, que caiamos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, graças a Deus. No 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, bem-aventurados os aflitos, nós que somos espíritas passamos a compreender e nos resignar diante das aflições da vida, as quais todos nós, ricos ou pobres, homens ou mulheres, habitantes dos 4 continentes, onde quer que nós estejamos, fazendo parte desta ou daquela etnia, todos nós estamos sujeitos a aflições, porque nós estamos num planeta de expiação e provas, que é o planeta Terra, adequado à condição moral que nós ocupamos no presente momento. Nós não temos poder aquisitivo espiritual, por assim dizer, nos valendo desta
expressão que pode parecer a muitos simplória, mas na verdade se aplica. Nós não temos o poder aquisitivo espiritual que poderia nos elevar ao mundo mais feliz do que a Terra, de onde estaríamos libertos, por exemplo, desta pandemia que avassala o mundo inteiro e também o Brasil. Nós ocupamos, portanto, um lugar na Terra, porque a Terra é o nosso domicílio. É o domicílio que nós podemos ocupar, que nós temos condições morais de ocupar relativamente à nossa pouca evolução moral. Nós ainda somos criaturas que nos deixamos levar pelas paixões, pelos desregramentos do comportamento, carregamos o egoísmo, que é a fonte de todos os males, a raiz de todos os males. Nós nos ofendemos por toma lá da cá, nós ainda invejamos, nós ainda somos, muitas vezes, amigos só de nós mesmos. Todas essas consequências, as consequências trazidas pela nossa pouca evolução moral, nos prendem à terra, fazem com que nós, muitas vezes, finquemos até raízes na terra e não nos libertemos dos vícios e, consequentemente, das aflições que nos atormentam. Jesus Cristo nos traz, e nós abrimos aqui o nosso evangelho da noite de hoje, com as suas bem-aventuranças, as suas palavras abençoadas, que se encontram em Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas alguém que não está habituado vai dizer, mas é Lucas ou é Jesus? Quem falou foi Lucas ou foi Jesus? Na verdade, Jesus Cristo nada escreveu. Quem documentou suas palavras, suas ações, as ocorrências que os cercaram, os chamados milagres, foram os seus discípulos, os seus apóstolos. E um deles foi Lucas, que embora não o tenha acompanhado, Lucas era médico. Lucas não conheceu Jesus, mas o apóstolo Paulo incentivou Lucas a escrever o Evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer a Lucas que ele não tem tempo, não tem condições, não tem, como nós diríamos hoje, não tem cabeça, porque ele tinha tanto trabalho missionário para fazer, para se deter em colocar nos pergaminhos, nos registros daquela época, tudo aquilo que cercou Jesus. E ele incentiva Lucas, ele inflama o coração de Lucas e conta tudo o que sabe a respeito de Jesus. Paulo, que se encontrou a caminho de Damasco com o próprio Cristo em espírito. Paulo incentiva Lucas a falar com a mãe de Jesus. Paulo incentiva Lucas a procurar aqueles que estavam ainda encarnados para deles extrair as informações, as ocorrências, registrá-las e compor o Evangelho de Jesus. Então temos o Evangelho de Lucas, que se preocupou em documentar tudo o que aconteceu com Jesus. Esta explicação é muito importante. E no Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar, como nós dissemos, no 6º capítulo, versículos 20 e 21, as palavras de Jesus registradas por Lucas. E Jesus disse: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus.
Aqui está Mateus, capítulo 5, mas vamos agora a Lucas. Bem-aventurados vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois sereis saciados. Sois felizes, vós que chorais, agora, pois rireis. Lucas capítulo 6, versículos 20 e 21. E também Lucas diz, mas, sempre tem um mas, ai de vós ricos, que tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, pois tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. Lucas capítulo 6, versículos 24 e 25. Causa uma forte impressão. Aquele que não tem familiaridade com a doutrina espírita e que não encontra explicação para as palavras de Jesus. E as palavras de Jesus são a verdade. Jesus Cristo, que não é Deus, Deus não é Jesus. Jesus Cristo é assinalado no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na questão 625, como nosso modelo e guia. Jesus Cristo é o modelo e guia da humanidade. Jesus Cristo não é muito entendido em muitas religiões. E nós, no Espiritismo, nós temos a bênção de receber em nossas mãos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, e que nos explica, que nos detalha, por intermédio da fé raciocinada, a correção das palavras de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, afirmou Jesus. Quando Jesus Cristo diz que bem-aventurados são os aflitos, Jesus fez esta afirmação embasado numa verdade que é um pilar a sustentar o edifício das causas das aflições dos seres humanos, ainda na condição moral que nós ocupamos. Quem está sofrendo? Quem está padecendo? Quem está chorando? Quem sofre a penúria? Quem sofre a pandemia? Quem sofre a agonia? Quem sofre a depressão? Está sofrendo por uma das duas razões, ou talvez pelas duas. As duas razões são: sofremos por expiação ou sofremos por provas. O que é expiar? Expiar é resgatar o mal que nós fizemos a alguém por pensamentos, palavras e ações, sofrendo, padecendo uma aflição no montante da aflição que causamos a alguém. Então é o resgate doloroso. Mas e a prova? O que é prova? Sofremos por prova. Podemos pedir no vestibular da reencarnação a oportunidade de reencarnar numa condição difícil, dolorosa, com dificuldade, com limitações, com restrições, para testar a nossa resiliência, a nossa capacidade de nos resignarmos e vencermos as dificuldades que estão em nosso caminho, pela crença de que tudo nos acontece é para o nosso bem e que Deus é soberanamente justo e bom e não manda mal nenhum para nenhum de seus filhos. Nós sofremos, portanto, pelo nosso
livre-arbítrio. Aquele que dissipou a fortuna, aquele que usou o dinheiro para abusar do próximo, aquele que abusou não só da riqueza, do poder de mando, do prestígio, da influência, da beleza, ele reencarna numa situação dolorosa, padecendo o mal que causou ao outrem, para resgatar, para conciliar a sua contabilidade espiritual, por assim dizer, e ficar em harmonia com as leis divinas. Jesus, portanto, estava certo quando ele dizia: bem-aventurados os aflitos. Porque o aflito, o que sofre, está pagando. Se está pagando, ele está quitando uma dívida. E aquele que quita uma dívida se reabilita, não só perante o devedor, mas perante a todos que o cercam. Ele demonstra, se ele se reabilitar, se ele pagar a dívida com fé, esperança e caridade, ele se reabilita, no caso espiritual, perante as leis divinas, a divina providência. E aquele que está em prova não faz por merecer uma expiação, ou seja, ele não tem uma dívida a resgatar, mas ele pediu uma situação penosa para passar no vestibular das reencarnações e conquistar espiritualmente uma possibilidade de viver melhor, num mundo melhor, em condições melhores do que propriamente do planeta Terra, mundo de expiação e provas até o presente instante onde nós nos encontramos. Portanto, está claro para nós a justiça das aflições. Deus não castiga. Deus não dá prêmios. Deus não tem preferidos. Todos nós somos filhos de Deus. O Espírito, centelha divina, que habita o corpo físico, é criado por Deus para a eternidade. E conquista das mãos de Deus, quando é criado, por assim dizer, uma imagem poética e que cabe nesse instante, o livre-arbítrio. Ou seja, podemos ir para lá, podemos ir para cá. Mas, se nós contrariarmos as leis divinas, nós seremos penalizados. Quando nós estamos, por exemplo, quando nós estamos no comando do nosso carro, dirigindo, nós podemos dirigir corretamente, observar a sinalização, ser respeitosos, usar de cortesia no trânsito, trabalhar no trânsito com habilidade, observar tudo que ocorre à nossa volta, facilitar o trânsito dos outros que às vezes dependem de uma concessão nossa para entrar, para cá, para lá, enfim. Agora, se no comando do meu carro eu dirijo sem reservas, eu dirijo atabalhoado, eu cometo infrações de trânsito, eu prejudico alguém, o que vai acontecer comigo? Eu serei penalizado. Eu receberei as multas, as perdas de pontos na carteira de habilitação da CNHU. E aí, como é que fica? Tem direito de reclamação? Não tem, porque foi contra a lei. Prejudicou o semelhante, colocou em risco a vida dos outros. É penalizado. Pois é, as leis divinas funcionam por intermédio da lei única de ação e reação. O mal que eu fizer por pensamentos, palavras e ações, o mal que eu fizer por pensamentos, palavras e ações, voltará para mim. E eu serei atingido pelo mal que eu cometi impensadamente ou premeditadamente. Por outro lado, consoladoramente, o bem que eu for capaz de fazer, seja quem for, não retornará para mim por intermédio da pessoa a quem eu beneficiei
um gesto de caridade material, moral, perdão, não. Voltará, não necessariamente, poderá até voltar. A pessoa, sentindo-se agradecida, poderá querer retribuir algum dia. Mas a retribuição virá por intermédio da divina providência. Há um banco divino, por assim dizer. E lá, neste banco divino, nós que habitamos a terra, infelizmente, ainda nos encontramos com saldo negativo, saldo devedor. Colocada a reencarnação, a lei de ação e reação, a correção das palavras de Jesus, nós precisamos ainda assinalar a importância de nos deter em minúcia sobre estas nossas aflições. Há dois tipos de aflições, há dois tipos de causas para as nossas aflições. As causas atuais das aflições é uma delas. E as causas anteriores das nossas aflições. Vamos nos deter durante alguns minutinhos sobre as causas atuais das nossas aflições. Vamos lá? Por exemplo, e olha, é um exemplo que eu tiro da minha experiência, da minha observação de companheiros que nos cercam. Aquele que, porventura, no local de trabalho, no momento de nervosismo, no momento de impaciência, no momento de revolta, de descontrole emocional, e que se dirige àquele que é o supervisor, ou gerente, ou diretor, aquele que está hierarquicamente acima dele, ele se dirige em altos brados, ele faz aquilo que muitas pessoas chamam virou a mesa, e vira a mesa em cima de alguém. E a mesa pode cair no pé de alguém e o prejudicado vai espernear. A criatura que age desta forma, impensadamente, no local de trabalho, o que vai acontecer com essa pessoa? Já sabemos a resposta. A demissão será fatal. Aquele que perde o controle, aquele que desabona os seus superiores, aquele que se descontrola, que se revolta no local de trabalho, ele naturalmente ele será excluído do quadro de funcionários, quando ele deveria buscar os meios disciplinares para levar a sua reivindicação, a sua crítica, enfim, tudo aquilo que a gente sabe. Mas não, ele virou a mesa. E no dia seguinte, ele está desempregado. Com o dinheiro que acumulou, ou eventualmente com o saldo da conta que recebe por ocasião da demissão, ele vive ainda alguns meses. E vai, naturalmente, procurar outra ocupação profissional. Dependendo do meio profissional onde nós nos encontramos, o que acontece ali, fica sabendo aqui. E nós estamos no mercado de trabalho, onde as oportunidades ainda são escassas. Isso vai passar, mas as oportunidades ainda são raras, são escassas. Então o sujeito virou a mesa, foi demitido, talvez por justa causa, ou talvez não. Talvez o patrão tenha sido, digamos assim, tolerante, e não mandou por justa causa, não manchou o currículo daquela criatura, mas não importa, ele está no mercado de trabalho e vai enfrentar as dificuldades que milhões de brasileiros estão enfrentando. E muitas vezes, como é o caso que nós conhecemos, não é nenhum nem dois, a pessoa se arrepende de ter virado a mesa. Já me procuraram, Afonso, meu Deus, eu perdi a cabeça, agora eu estou desempregado há 2 anos, não sei o que fazer, eu acho que eu vou trabalhar no Uber porque não tem outro jeito. O que acontece? Qualquer ocupação profissional honesta é válida. Então, para pensar. O caso
o caso desta pessoa, deste senhor, que se revoltou contra o patrão e que, num gesto de violência, virou a mesa, brigou, acusou, lavou a alma, falou tudo o que queria e foi demitido. Agora, 2 anos passados, não encontrou ocupação, não encontrou ocupação profissional compatível com a sua qualificação, com a sua experiência, com a sua necessidade familiar. E ele se vê às voltas com ocupações alternativas que nós chamamos normalmente de bicos, é a expressão muito comum, muito usada, para poder sobreviver. E esse senhor, gente, me procurou, uma dessas pessoas me procurou e disse: Afonso, isso é de outra reencarnação, não é? Eu estou pagando de outra reencarnação. Eu olhei bem para ele, depois de ouvir detalhadamente que nós temos que dar a oportunidade aos nossos irmãos de se manifestar, de desabafar. Eu, confiante, eu fiz o diagnóstico. Eu falei: olha, meu amigo querido, não tem nada a ver com reencarnação. É causa atual das aflições. Você virou a mesa nesta encarnação. Você deveria, claro, você já sabe disso, ter sido tolerante, paciencioso, ter buscado um acordo, ter procurado naturalmente um entendimento, mas não. Você se deixou levar no momento de loucura e cometeu tudo isso aí. Não tem nada a ver com reencarnação. O seu gesto impensado de revolta, causa atual da sua aflição. No Espiritismo com Allan Kardec, nós vamos descobrir que a maioria dos nossos sofrimentos, isso é muito interessante colocar hoje, são causados por pensamentos, palavras e ações desta encarnação, causas atuais das aflições. Bom, vamos virar a moeda. Vamos para o outro lado da moeda. Vamos para o outro lado, para outra efígie. Vamos lá. No outro lado da moeda, o que nós encontramos? Causas anteriores das aflições. Aí já é outra coisa. Causas anteriores das aflições são pensamentos, palavras e atos cometidos por nós maldosamente, perversamente, egoisticamente, sovinamente, com ciúme, com todos os sentimentos negativos, com egoísmo, que é a raiz de todos os males, e que prejudicamos, se não uma pessoa, prejudicamos uma família ou uma coletividade. Vocês imaginam, nesse instante em que a corrupção campeia pelo mundo inteiro e que muitas pessoas que detêm tanto poder em suas mãos aproveitam-se desse poder para desviar vultosas verbas públicas para contas particulares? Vocês já pensaram como será a próxima encarnação dessa criatura? Eles podem rir agora, eles podem passear de helicóptero, eles podem se locomover de um continente para o outro, como eu vou para São Bernardo fazer uma palestra quando passar a pandemia. Eles têm todas essas facilidades, porque eles vivem na corrupção. Eles não se negam a utilizar o dinheiro público em causa própria, para o conforto próprio, para a realização dos seus prazeres. Só que isso aí, existe uma lei divina, a lei de ação e reação. O mal que os corruptos estão fazendo para a sociedade, prejudicando a sociedade, retornará para eles. Uma senhora, colega nossa, ela até assinalou que um dos livros que estava lendo dizia que estas criaturas retornam muitas vezes na condição de moradores em situação de rua. Não estou aqui afirmando, dando endosso de que todo morador em situação de rua é um político que foi corrupto. De forma alguma. Toda generalização
é falsa. Toda generalização é falsa. Cada caso é um caso. Mas aquele que está em residência provisória, morando na rua, morador em situação de rua, seja onde for, ou ele está em expiação, ou ele está em prova. Ou é causa atual das aflições, ou é causa anterior das aflições. Causas anteriores das aflições foram os males que nós cometemos, não nesta encarnação, mas em encarnações anteriores. O Espiritismo é doutrina reencarnacionista. Tudo se explica, tudo se compreende, tudo se aceita por intermédio da lei da reencarnação. E eu quero, nesse instante, pedir aí a atenção dos companheiros que estão conosco até este instante, para recordar um caso verdadeiro, ocorrido em São Paulo há muitos anos atrás, na década de 40, 50, anos 1950, provavelmente, e que vem sendo repetido oralmente, uma história muito emocionante e que nós até estamos preocupados em documentar, pois a recebemos oralmente, recebemos por uma tradição verbal. Mas vamos lá. Esta ocorrência, essa história verdadeira, verídica, ela traz um ensinamento muito importante para nós na noite de hoje. Só estou consultando o tempo para ter certeza de que tenho condições de contar este episódio bastante didático, causas anteriores das aflições. Uma senhora, já bastante madura, trabalhava numa grande casa espírita de São Paulo, grande no tamanho e grande também nas possibilidades de atendimento. Atendia centenas de pessoas por dia. E esta senhora era dotada da mediunidade. Ela trabalhava na psicofonia, na doação e no passe. Viúva há muitos anos, dependia de uma pensão modesta e se ocupava de trabalhos manuais, prestação de serviços, passava, lavava roupa, costurava, fazia limpeza, serviços domésticos, para ter dinheirinho e sustentar o seu lar e o seu filho, naquela ocasião, adolescente e paraplégico, preso a uma cadeira de rodas, que ela conseguira graças a uma doação por intermédio dos amigos com os quais trabalhava na assistência espiritual. Era trabalhadora pontual, sempre que possível, trabalhava mais de 2 vezes por semana, não apenas na assistência espiritual, mas na assistência social, se ocupava de limpar esta ou aquela sala. Para esta senhora bondosa, não havia tempo ruim, não havia tarefa desagradável, ela fazia de tudo. E ela fazia tudo e dedicava o seu trabalho espiritual e na assistência social, ela dedicava ao seu filhinho. Eu explico. Ela fazia uma oração e dizia: Senhor, e que todo esse meu trabalho possa reverter em paz e saúde para o meu filhinho, que é paraplégico. Que o Senhor possa dar ao meu filhinho querido tudo de que ele merece, que eu possa trabalhar um trabalho honesto e possa reverter tudo isso para o meu filho querido. E ela, após o trabalho profissional ou após o trabalho voluntário na casa espírita, onde nós trabalhamos voluntariamente, e é assim que tem que ser, ela retornava ao lar sempre levando alguma coisa, aquilo que ela chamava um agradinho para o seu filho. Com o pobre dinheirinho que conseguia arrecadar, nunca lhe faltava as moedas para comprar o pão,
os doces, tudo aquilo que o filho apreciava. Criança que crescera habituado a receber das mãos da sua mãe não apenas o material, mas também o imaterial, o espiritual. E esta senhora abraçava o seu filhinho, que durante a sua ausência ficava na companhia da vizinha, que se prestava a acompanhá-lo e tomar conta dele. A criança foi crescendo. A criança que naturalmente aceitava a paraplegia, porque já havia nascido assim, de repente, às portas da adolescência, já começava a manifestar traços da sua personalidade. E já se lamentava, já se ofendia, já se sentia irritada. Vez por outra, a mãe ouvia as palavras do filho paraplégico acusando a Deus por um mal que ele sofria. A impossibilidade de brincar, de namorar, de sair à rua, de ser uma criança normal como todas as outras. Naturalmente, a mãe, toda mãe, é compreensiva, é bondosa, é tolerante. E esta senhora, que trabalhava no Espiritismo com Allan Kardec, fazia por justificar a doutrina que abraçara com tanto carinho. Ela explicava para o filhinho as leis de amor, as causas das aflições, e conseguia, de certa forma, por força das suas orações e vibrações e dos pedidos que fazia no centro espírita onde trabalhava, conseguia ir controlando o ímpeto do filho, fazendo com que ele se resignasse. Mas, já quase adulto, já lhe crescia a barba, e quando ela chegava em casa, o filho não se revoltava, mas se debulhava em lágrimas. Caía nas lágrimas e dizia para a mãe que queria namorar, queria encontrar alguém, queria casar, queria viajar, queria estudar na Europa, queria fazer tanta coisa, mas se sentia como um traste, sem condição de nada fazer em benefício de si próprio. Queria ser igual aos outros. Queria ser um jovem do seu tempo. E ele dizia: mamãe, eu quero jogar futebol, mamãe. Eu quero dançar. Eu quero nadar. E a mãe, pobrezinha, orava ao lado dele, tomava-lhe as dores, e cada dia, quando a criança desabafava os seus anseios, era como se uma faca penetrasse em seu coração, causando-lhe uma dor profunda. Um dia, esta senhora, abatidíssima por força das reivindicações morais de seu filhinho, já quase adulto, chega ao centro espírita e dirige-se ao dirigente dos trabalhos, dizendo a ele: hoje eu não posso trabalhar. Hoje eu vou entrar na fila dos sofredores para receber o passe e assistência espiritual. Naturalmente, compreendendo a sua aflição, o dirigente a convida a acompanhar os trabalhos em assistência. E após o encerramento dos trabalhos junto aos assistidos, convida a irmã a acompanhar o encerramento da sessão daquela noite. E perante o espírito benfeitor, que manifestava-se por outro médium, por intermédio da psicofonia, ela vai ouvir estas palavras: minha irmã, por que estás tão abatida e abandonas o trabalho no dia de hoje? E ela explica, com as palavras que lhe brotam do coração: sofro muito, meu filho querido está abatido pela dor. Toda a alegria da minha vida seria pequena diante daquela que eu sentiria se meu filhinho recuperasse o movimento das pernas. Ah, meu Deus! E ela dirige-se ao espírito que se manifesta por intermédio do médium e diz a ele: leva a Deus, por misericórdia,
este meu pedido. Leva a Deus o meu pedido que cure as perninhas do meu filho. Devolva a ele o movimento das pernas para que ele possa ser uma criança, um jovem, como aqueles que o cercam todos os dias. E a mãe faz esse pedido com tanta fé, com tanta humildade, com um desejo tão grande, e ela tinha méritos para tanto, méritos pelo trabalho de uma existência inteira empenhada no bem. Aos poucos, a criança que frequentava várias terapias começa a manifestar, o jovem, adolescente, quase adulto, começa a manifestar melhoras sensíveis. E eis que num determinado dia, para a surpresa de sua mãezinha, quando ela retorna ao lar, ela vai encontrar o filho apoiado em um móvel, levantando sozinho, havia levantado sozinho da cadeira de rodas, apoiado no móvel, e ensaiava caminhar. A mãe, com alegria, atira-se para segurá-lo, e o filho diz: não, mamãe, estou andando, eu vou andar, não falta pouco, continua orando e pedindo por mim. O tempo vai passando, e aquele rapaz, frequentando a medicação, observando a medicação que lhe havia sido prescrita, as diversas terapias, recebendo as orações da mãe e de todos os trabalhadores do centro espírita que se empenhavam em palavras, pensamentos e ações para ajudar aquela criatura a retornar os movimentos das pernas, este moço vai conseguir finalmente se movimentar. E dada a falta de tempo para nos prolongar, nós vamos aos finalmente. Um dia, este rapaz dirige-se à mãezinha, já caminhando pelo quarto, e lhe diz: mamãe, amanhã meus amigos vêm me buscar e nós vamos sair para nos divertir. Eu preciso de algum dinheiro, porque nós vamos tomar refrigerante, nós vamos sair, vamos comer pastel. Eu precisava de um dinheirinho, mamãe. E a mãe abre a bolsa e entrega ao filho, com grande prazer e satisfação, impensadamente, todo o dinheiro que acumulara naquele dia por força do seu trabalho braçal. O rapaz sai de casa acompanhado dos amigos e, alta madrugada, não retorna ao lar. Aflita, a mãe, que não tinha meios de comunicação naquela época, que hoje nós temos com conforto, só vê um recurso: orar fervorosamente pelo filho que não retornara ao seu lar. E eis que, atendendo às orações, batem à porta e lhe entregam um filho que estava em situação dolorosa. Havia se embebedado durante a noite toda, até aquela hora, perderam o controle das suas ações e desmaiaram, e foram levados a casa pelos seus amigos, que dizem àquela mulher: a senhora não se preocupe, não é nada, bebeu demais, é a primeira vez. Mas não era a primeira vez. A partir daquele dia, aquele jovem passou a sair todos os dias, e todos os dias mansamente pedia dinheiro para a mãe, que não lhe recusava. Penalizada, com tantos anos que ele havia passado preso à cadeira de rodas, não recusava entregar em suas mãos o dinheiro que ganhava com grande sacrifício. Mas um dia a mãe é obrigada a negar o dinheiro para o filho, pois percebe que ele está indo para o caminho errado. E eis que neste dia, quando lhe é negada a importância que ele necessitava para sair à orgia, o jovem, enfurecido, agride com violência, verbalmente e fisicamente, a sua frágil mãezinha. Jogada ao chão, tendo sido arrancado da sua bolsa o dinheiro que conquistara naquele dia de trabalho, ela vê sair por uma porta o filho querido que lhe havia agredido,
que havia lhe devolvido todo o amor que recebera até então com aquela agressão. No dia seguinte, no centro espírita, onde esta senhora trabalhava com devoção, amor e muita humildade, o guia espiritual que se manifesta por intermédio de um médium, psicofonicamente, dirige-se a ela e pergunta a razão de seu abatimento. E ela, como mãe, abre o seu coração e pede aquele espírito bondoso que cure o seu filho, que está se tornando um alcoólatra, que está se desviando da moralidade, que está andando em más companhias, que está frequentando os bordéis, e que está lhe agredindo e arrancando o dinheiro da sua bolsa. Ela pede, por caridade, que aquele espírito bondoso intermedie o seu pedido junto a Deus e cure o seu filho desta moléstia que agora não é física, é moral. No dia seguinte, o menino, que já era quase um homem, mas para a mãe as crianças sempre são meninos, encontra uma certa dificuldade para levantar-se da cama. Grita, e a mãe acode, solícita. O que foi, meu filho? Mãe, as minhas pernas me doem muito. Eu preciso ir ao banheiro, eu preciso me preparar para sair. O meu dinheiro, quando ele se levanta, as pernas não respondem e ele cai ao chão, desmaiado. A visita do médico vai trazer para a mãe a triste, será que era triste notícia, de que a paraplegia que havia se afastado durante algum tempo, por força das condições adversas a que o filho submetera o corpo físico, havia retornado. E desta vez, nervos haviam sido lesados definitivamente, o que impediria, em definitivo, que o filho retornasse o movimento das pernas. A mãe chora, mas entende a providência divina. E no dia seguinte, ao sair de casa, para lavar roupa, para entregar a roupa que havia sido lavada, para limpar as casas onde ela prestava serviço de doméstica, e mais à frente, ir para o centro espírita dar o passe, ela ouve o pedido do seu filhinho. Mamãe, você já vai sair, mamãe? Sim, meu filho, mamãe precisa trabalhar para sustentar o nosso lar. Mamãe, não esquece do meu quindim, mamãe. Você traz salame, mamãe? Ah, mamãe, eu fico o dia inteiro aqui esperando você. Mamãe, se puder, traz uma revistinha também. Mamãe, eu amo você, mamãe. Mamãe, não esqueça de mim, eu só tenho você na minha vida. Queridos companheiros, amados irmãos e irmãs, a justiça divina nem tarda e nem falha. O sofrimento ao qual nós estamos padecendo hoje, a causa da nossa aflição hoje, encontra raiz num vício, num mau comportamento, nos nossos maus hábitos, por assim dizer, e que precisam ser corrigidos. Quem sofre está sendo corrigido, está resgatando o mal ou está sendo testado por vontade própria. Não há, portanto, motivos para reclamarmos, para acusarmos a Deus ou quem quer que seja das nossas aflições. Nós atraímos as aflições e podemos amenizá-las com a prática da caridade. A prática da caridade por pensamentos, palavras e ações pode amenizar, diminuir a nossa carga de sofrimento. Mas isso já é uma outra história que fica para uma outra palestra em outra oportunidade. Aos companheiros do Maria Amélia, aos alunos, frequentadores, assistidos, trabalhadores, médiuns, diretores e seu presidente, o nosso cordial boa noite, o nosso agradecimento por esta
oportunidade de manifestar a nossa fé no Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo com Allan Kardec. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. O mal que me fazem não me faz mal. O único mal que pode me fazer mal é o mal que eu fizer para outra pessoa. Porque o mal que eu fizer para outra pessoa me tornará um homem mau e, portanto, vulnerável a todos os males que existem na terra. Com Jesus em meu coração, diante da dificuldade, diante da aflição, eu me perguntarei: o que Jesus faria no meu lugar? A voz da consciência, que é a presença de Deus, a presença das leis divinas em nossa alma, irá nos responder. Basta apenas e tão somente dar ouvidos a esta voz e seguir esta inspiração divina que pretende nos corrigir e nos reconduzir ao caminho da salvação. Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade.